Buenas, pessoal, mais um vídeo no canal. Seja bem-vindo para você que chegou aí agora. E hoje eu vou tratar de um assunto que ele é bem amplo, mas eu vou tratar de uma forma bem resumida e que é um assunto muito importante, que é a justiça, tá? Por que eu resolvi abordar esse assunto? Porque esse assunto é mais fácil de entender do que uma teoria econômica que leva a cálculo e tem que explicar processos. A teoria jurídica não, ela é muito simples. O justnaturalismo, ele é muito simples. E uma vez que tu entende ele, tu pode te basear nele para chegar a outras conclusões de outras coisas como a economia. Então, resolvi tratar de justiça, o que é a justiça real e o que é a justiça que temos hoje no Brasil e na maioria dos países, né? Em níveis diferentes, por exemplo, em Estados Unidos, existe ainda um conceito de teoria justnaturalista, que é aquela que é baseada em propriedade privada, mas em níveis muito superiores ao Brasil, mas ela não é exata ainda, entendeu? E o Brasil não passa nem perto, acho que nunca existiu no Brasil uma teoria que leve em consideração a propriedade privada em uma mínima, assim. Mas enfim, já parou pra pensar, por exemplo, tu que tá assistindo o vídeo, já parou pra pensar como que tu quantifica uma pena pra uma pessoa? Por exemplo, tá? Uma pessoa roubou. Por que acontece isso no Brasil muito assim? Uma pessoa roubou um pão no mercado, pegou anos de cadeia. Uma pessoa roubou coisas de mais valor e talvez não nem seja presa, entendeu? Uma pessoa roubou todo o Brasil por muito tempo no maior escândalo de roubo de toda a humanidade, sistemático. E tá na presidência. E uma pessoa pegou um batom e pichou numa estátua uma coisa que não é nem tinta, que vai chover e vai sair. Pega 17 anos de cadeia, a pessoa, tipo, nunca fez porra nenhuma de errado na vida, tá presa. Por que isso acontece hoje no Brasil? Da onde vem, tá? Isso, isso vem da separação da justiça com relação à propriedade privada. Exemplo, tá? Como é que funciona hoje no Brasil, caso você tenha um carro, tu tem um carro, e um bandido rouba teu carro que vale 30 mil, rouba, desmancha e vende. Ele nem vai ser pego, muito provavelmente, mas vamos supor que ele seja pego. Se ele for pego, qual vai ser o processo de justiça que vai acontecer em cima desse caso? Tu te fudeu, acabou, teu carro já era, nunca mais tu vai recuperar, já era e aceita que dói menos. O cara, que o ladrão, o bandido que te roubou, ele vai ser preso, ele vai ter ser sustentado com os teus impostos, né? Ele vai ter que comer, ele vai ter que dormir, ele vai ter que vestir, ele vai ter que, né? Dá uma pesquisada no YouTube aí como é que é a vida dentro da cadeia. Nem toda a cadeia é tão ruim assim quanto se pensa. Tem cadeias que tem bastante regalia, tem TV, tem refri, tem tênis. Esses tempos viralizou um vídeo aí de uma prisioneira, eu acho, no presídio feminino, que, tipo, era um hotel a cadeia. Mas enfim, olha como é que aconteceu o processo jurídico. A pessoa te roubou, tu foi lesionado no valor de 30 mil reais no teu bem, ela vai ser presa, o que não vai mudar nada pra ti, né? Tu vai ter o gosto de, tá preso, mas aí vai ser mais uma despesa orçamentária do Estado que tu vai ter que pagar porque tu é o contribuinte, entendeu? Como que seria a justiça real? Que seria também a justiça bíblica, né? E seria a justiça que foi considerada justiça por vários povos durante muito tempo, né? Na antiguidade, né? Antes de acontecer muita coisa que eu vou entrar em assuntos de outros vídeos. Se a pessoa te roubou um carro no valor de 30 mil reais, essa pessoa te deve 30 mil reais. Ela tem que ser. Toda a justiça real ela é baseada em restituição de propriedade privada, que é exatamente isso que eu falei. Se ela te roubou um valor X, ela te deve esse valor X na mesma proporção que te roubou.
de forma que a pena dela vai ser de acordo com o ato de violência dela, né? O roubo é um ato de violência, é uma violência à propriedade privada. Então, quanto maior o roubo dessa pessoa, quanto mais esdrúxulo for esse roubo, maior vai ser a pena. Quanto menor o roubo, menor a pena. Essa proporcionalidade não existe em um regime que não considera a propriedade privada para fazer justiça. Por isso que o cara que rouba um pão, às vezes vai... Uma pessoa que picha não dá para chamar de picha, desenha com batom numa estátua, às vezes pega muito mais tempo de cadeia do que uma pessoa que roubou milhões, entendeu? Que não é considerado a propriedade. Sendo que nem lesionou nenhuma propriedade, porque lá é um bem público, não é uma propriedade. Mas enfim, tirando a propriedade privada do conceito de justiça, tira a proporcionalidade e se instala o regime da injustiça. Não existe mais justiça quando se retira a propriedade privada. Como que funcionava antigamente, né? No caso, pô, tá, mas aí, Bruno, o cara me deve 30 mil reais, e aí? Como é que ele vai fazer pra me restituir? Se o cara às vezes é um fudido que não tem porra nenhuma. E aí entra um assunto que é polêmico, mas tem que falar porque é assim que funciona, assim que sempre funcionou, assim que deu certo nos lugares que deu certo, que é a escravidão por meio de dívida, né? E se tu contrai uma dívida hoje, tu deve pro banco e tu tem que dar os teus pulos para pagar, não interessa, entendeu? Como tu vai fazer. Da mesma forma, se alguém te lesiona no valor de 30 mil reais, tu também vai ter que dar os teus pulos e azar, entendeu? O tempo que tu trabalhou para adquirir esse bem foi por água abaixo. Tu perdeu aquele tempo. Todas as horas de serviço que tu trabalhou na tua vida para comprar aquele bem foram roubadas. As horas que tu trabalhou, né, foram roubadas por um bandido. Ele não fez nada para conseguir aquele bem. Então, basicamente, ele roubou o tempo da tua vida. Tá entendendo? Porque a propriedade ela se estende do dono ao proprietário por causa disso. Não porque aquilo ali. Quando se diz que a propriedade privada pertence ao dono dela, não é que aquilo ali é tu, entendeu? Juridicamente, mas ela é a extensão da tua ação, né? Se não fosse a tua ação em cima de alguma coisa, teu trabalho, no caso, tu não teria. Então, a pessoa que te rouba, ela tá roubando o teu tempo de vida que tu dedicou para construir ou para comprar um bem, uma propriedade. E isso deve ser restituído. Num regime, se a pessoa tem dinheiro para te pagar, pô, o cara às vezes o cara tem uma grana e é bandido igual, entendeu? Ele te roubou e te deve, ele tem que te pagar. Ele te pagou, beleza, ele cumpriu a pena dele, ele passou os 30 mil para ti de volta. Ele não vai ser penalizado de nenhuma forma. Aí entra outro campo, talvez ele ter que pagar uma multa, pode ser instituído, isso instituições vão decidir, né? Alguma instituição, a instituição da justiça pode decidir que ele vai te pagar ainda uma multa de 100%. Vai, te roubou, para não roubar, entendeu? Para desincentivar o roubo. Ele te roubou 30, ele tem que te pagar 60, entendeu? Porque o bandido, quando ele vai roubar, ele faz um cálculo econômico na cabeça dele. Ele fala assim, qual a chance que eu tenho de ser preso e qual a chance que eu tenho de me dar bem. Em países que ele tem pouca chance de ser preso e muita de se dar bem, são os países que mais vai ter roubo. É simples. Como qualquer ação que tu vai tomar, tu vai ponderar entre, será que eu devo empreender ou continuar no meu emprego? Tu vai fazer um cálculo baseado em lógica, baseado em cálculo em dinheiro, se o que vale mais a pena para ti, para tua vida. Dependendo do resultado, tu vai considerar e tu vai tomar tua decisão. Todas as pessoas tomam decisões assim. E o bandido não é diferente. Tá, Bruno, mas tu falou de escravidão, né? Como isso? Como escravidão? Cara, é muito simples. O preso, ele deve ser obrigado a trabalhar. Ele deve ser obrigado. Ele não deve ser um sanguessuga que o cara te roubou, não te restituiu, tu se fudeu, o cara vai ser preso com uma vida boa. Talvez a vida que ele vai ter dentro da prisão pode ser, em certos casos, que seja superior à vida que ele tinha fora da prisão. Né? Se a prisão for boa, ele vai... O que ele perdeu em te roubar, tá entendendo? Por isso que em países assim, que tomam decisões dessa forma, os bandidos pensam, eu vou roubar e foda-se. Se não me pegarem, eu tenho os 30 mil reais
Se me pegarem, eu tô ali com meus parceiros ali, estão tudo lá dentro, eu tenho comida ali de graça, tem, né? É isso aí, é a decisão que ele toma. O preso ele deve ser a escravidão bíblica. Ela não é a escravidão que aconteceu no Brasil, assim, de pegar negros na África e trazer e vender aqui. A escravidão bíblica ela nunca foi de pegar pessoas inocentes e vendê-las como escravo, entende? A escravidão quando tu se tornava um escravo era ou tu cometeu um crime ou tu contraiu uma dívida que tu não pode pagar. Tu vai pagar a dívida que tu contraiu com o teu trabalho. Simples, entendeu? Ah, eu peguei um empréstimo ali de, sei lá, 10 mil. Bah, me fudi e não tem como pagar. Bom, mas tu tem que pagar, entendeu? Então tu vai trabalhar para pagar. Simples. É muito simples e é muito justo se tu parar pra pensar. Ou tu acha injusto tu obrigar um. Outro exemplo, olha só, que dá pra quantificar. Vamos supor que esse carro de 30 mil que esse bandido roubou dessa vítima seja uma ferramenta de trabalho dessa vítima. Ele era um Uber. E a cada dia que essa pessoa fica sem o carro, ela fica sem os 100 reais que ela fazia por dia enquanto trabalhava na Uber. Entende? Então tu está roubando a propriedade e o trabalho da pessoa. Então, o bandido, além dele dever os 30 mil, ele deve os 30 mil e mais 100 reais por dia enquanto a dívida não for sondada, não for quitada. Entendeu? Então, tipo, isso é o mais próximo que pode se chegar de uma justiça. Isso é a justiça. Isso é a justiça. Restituição de propriedade privada é justiça. Qualquer outra coisa não é justiça. É chamada de justiça, mas não é justiça. A justiça real é a restituição de propriedade privada. Se a gente vivesse num regime calma, Bruno. Se a gente vivesse em um regime onde as instituições favorecessem as vítimas e não os bandidos, os incentivos para as pessoas serem bandidos seriam menores. A pessoa ia pensar, resumidamente falando, linguagem normal, a pessoa ia pensar, se eu fizer eu vou me fuder. Só que hoje no Brasil a pessoa faz e não se fode tanto assim. A maioria dos crimes não acha o cara, ou o cara é réu primário e não se fode porque, coitadinho, nunca fez nada, é a primeira vez que ele faz alguma coisa. E a gente chega onde a gente está hoje, que é comum, entendeu? Que é comum de ser assaltado, é comum de ser roubado, a superlotação nas cadeias, entendeu? Impostos altos. Claro que os impostos não são altos por causa dos presidiários, né? Mas enfim, é um custo que tem, né? Tu manter centenas de milhares de pessoas presas, você tem que se alimentar, você tem que fazer higiene, você tem que ter o custo elétrico do prédio, tem tudo, tem custo de limpeza. Então, quando eu tratar de justiça nesse canal, saiba que eu estou me referindo ao conceito de restituição de propriedade privada. Nos assuntos que eu vou tratar futuramente, eu vou indicar esse vídeo para as pessoas que não conhecem esse termo. A maioria das pessoas nunca nem pensou que isso seria possível, né? Mas essa foi a justiça, esse foi o sistema de justiça durante o maior tempo da humanidade. Recentemente começou a não ser assim. É muito recente, tipo, eu não sei dizer, assim, eu acho que 1900 e pouquinho. Não sei dizer quando que começou assim a ser essa forma até a gente se deturpar socialmente e chegar no nível que tá hoje. Entendeu? Antigamente, bom, tu roubou, cara, tu não consegue pagar, tu vai trabalhar pra pagar. Entendeu? Tu vai ser obrigado a roubar pra pagar. Aí tu pode estar te perguntando assim, bom, Bruno, mas o cara já era um fudido. O cara roubou um carro de 30 mil, às vezes não tinha outra opção. Cara, sempre tem uma opção eu não morrer de fome, né? Mas tudo bem. E aí o cara vai. Como é que o cara vai me sondar 30 mil e mais 100 reais por dia? Essa dívida vai ser pra sempre. Cara, pode ser que sim ou pode ser que não. Pode ser que não, porque o cara pode também contrair um empréstimo num banco no nome dele. ah, Aí, tipo, 30 mil reais. E ele te paga os 30 mil reais e não deve mais te pagar os 100 reais por dia porque ele te restituiu os 30 mil reais. Entendeu? Cada dia que tu fica sem os teus 30 mil reais tem um acréscimo que era a tua ferramenta de trabalho. Então, tipo, ele pode construir
um empréstimo do banco, te pagar e trabalhar para pagar o banco. E deve ser obrigado a trabalhar. Deve ser obrigado a trabalhar. Ele deve virar um escravo enquanto não sondar a dívida dele. Ah, mas eu não quer ser um escravo. Não fode com a vida dos outros. É simples. É simples. Se a gente não construir uma sociedade que tem essas ideias, que, que pensa dessa maneira, o Brasil vai ser sempre uma merda. Eu acho que o Brasil vai acabar. Eu acho que o Brasil já foi pro saco, já tá indo pro saco e não tem muito o que fazer. Mas, independente do que vier no futuro, essas ideias permanecem. A lei permanece para sempre. A lei, nem um tio, nenhuma vírgula passará da lei. A lei vai ser sempre a mesma coisa. Toda vez que tiver incentivos mais para a pessoa ser um vagabundo do que para a pessoa ser um trabalhador, a pessoa vai escolher, não digo todas, né? Porque algumas têm moral, têm ética, mas estatisticamente vai ter mais pessoas escolhendo ser bandido do que teria se não valesse a pena. Porque ninguém vai fazer uma coisa que não vale a pena fazer, entendeu? Só se tu for muito idiota, sempre vai existir gente idiota no mundo, mas vocês entenderam o raciocínio, né? O último exemplo que eu gostaria de dar, porque vem na minha cabeça agora, é, por exemplo, assim, ó, o salário mínimo no Brasil hoje, ele tá R$ 1.500, tá? O auxílio moradia, para quem paga aluguel, auxílio aluguel, eu acho que se fala, é de R$ 1.000. E o Bolsa Família, se tu não tem emprego, e se tu é homem, é de R$ 500. Pra mulher é mais, pra mulher eu acho que é R$ 650. 50% do Brasil, do povo brasileiro, é recebedor de auxílio. Por que será? Se tu trabalhar 6 por 1, 8 horas por dia, pega ônibus, se fode, passa frio, passa fome, sei lá, dificuldade, trabalha, que é cansativo, tu vai ganhar o mínimo, né? R$ 1.500. Se tu for um vagabundo, que não faz nada, desempregado, que não tem onde cair morto e não quer fazer nada da tua vida e isso, tu vai ganhar os mesmos R$ 1.500. É uma questão que a maioria das pessoas, a maioria não. Questão que existem pessoas que não cedem a isso, entendeu? Tipo, por vergonha na cara. Mas isso é um incentivo para que muitas pessoas que não têm essa vergonha na cara passem a fazer isso, entendeu? Passem, porra, vou ganhar 1.500 para trabalhar ou 1.500 para ficar parado, vou ficar parado. Eles não são burros, é uma escolha até inteligente. Se tu considerar, vai ter o mesmo resultado, para que eu vou fazer esforço? Entende? Mas era só esse assunto que eu gostaria de tratar com vocês. Esse é o conceito. Esse é o conceito de justiça baseada em propriedade privada, que é a justiça, ela se aplica a qualquer coisa. E qualquer raciocínio sobre justiça que tu derivar dessa premissa vai chegar no mesmo ponto. Vai ter melhor equidade entre penas e crimes, vai ter melhor, vai ter mais benefícios para a vítima e menos benefícios para o agressor. Então, tipo, esse é o sistema de justiça que deveria vigorar. Essa é a justiça que nós temos hoje, não é a justiça. Gostou do vídeo aí? Deixa o like aí, compartilha. Se achou interessante, comenta. Me traga assuntos que você gostaria de escutar aqui no canal. Eu terei prazer em falar. Eu adoro falar disso, por isso que eu fiz esse canal. E é isso aí. Tamo junto. Um abraço.